Olá, senhores alunos. Hoje o assunto dessa nossa aula chama-se números fatoriais. O que você deve entender por números fatoriais, em primeiro lugar, é um número representado por n e um ponto de exclamação, que para nós em matemática significa fatorial. Por definição, eu devo dizer a vocês que 0 fatorial é igual a 1 e que 1 fatorial também é igual a 1. Porém, para números naturais maiores do que 1, o n fatorial será uma multiplicação a partir de n por números cada vez menores até nós chegarmos em uma unidade. Para traduzir melhor isso aqui, deixa eu dar um exemplo numérico. Se alguém chegar para você e perguntar o que significa 5 fatorial, diga que 5 fatorial é uma multiplicação a partir do 5 por números cada vez menores até nós chegarmos em uma unidade. Assim sendo, 5 fatorial será 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E que se você fizer a conta, vai encontrar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, igual a 120, o valor do 5 fatorial. Da mesma forma, se alguém chegar para vocês e perguntar o que significa 10 fatorial, diga também que, de acordo com a definição, 10 fatorial, multiplicação sucessiva a partir de 10 por números cada vez menores até nós chegarmos em uma unidade. Então, 10 fatorial será a conta que você vai obter multiplicando 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se vocês tiverem a paciência de fazer essa multiplicação, vocês vão encontrar um número muito grande. Ele é o número 3.628.800 unidades. Então, você está vendo que o 10 fatorial, que não é um número tão grande, mas já gera um número muito grande. De tal forma que muitas vezes nos nossos cálculos, nós não temos necessidade de chegarmos até o número 1. Assim sendo, o que eu vou dizer a vocês, que quando tiver 10 fatorial, se você quiser ou se for conveniente a vocês, vocês podem parar essa descida até chegar do número 1, aonde que vocês quiserem. Basta que no último número vocês coloquem o sinal de fatorial. Explicando melhor. 10 fatorial, eu posso escrever assim, como sendo o produto de 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Mas, por um motivo ou outro, eu quero parar no 6. Posso parar no 6? Pode. Na realidade, você pode parar aonde você quiser, desde que no último número que você desenvolveu, você coloque o sinal de fatorial. O que eu quero dizer é que esta segunda linha aqui é a mesma coisa que essa terceira linha. Só que essa segunda linha nós calculamos e essa aqui nós paramos no 6, que por um motivo ou outro nos é muito conveniente em vários exercícios que nós vamos enfrentar. E principalmente quando nós trabalharmos com letras. Por exemplo, alguém pode chegar e perguntar para vocês o que é isso. Diga que isso é n fatorial. E como é que se calcula? Mesma coisa. Pega o n e multiplica por números cada vez menores. Quem é menor que n? n menos 1. Quem é menor que n menos 1? n menos 2. Quem que é menor que n menos 2? n menos 3. E quando é que você vai parar? A hora que você quiser. Desde que no último você coloque o sinal de fatorial. Se você me entendeu, escreva assim. Pega a partir do n, pega o n, multiplica por um número menor que n, que é n menos 1, multiplica por um número menor que n menos 1, que é n menos 2, multiplica por um número menor que n menos 2, que é o n menos 3. Pode parar aqui? Sim. Pode parar a hora que vocês quiserem, desde que coloque no último o sinal de fatorial. E assim sendo, se alguém perguntar para vocês o que é n mais 2 fatorial, diga também. São multiplicações a partir de n mais 2, que multiplica o número menor que n mais 2, que é n mais 1, que multiplica menor que n mais 1, que é n, que multiplica menor que n, que é o n menos 1. Pode parar? Pode parar a hora que vocês quiserem, desde que coloque o sinal de fatorial.
uma explicação simples a respeito da definição de fatorial, mas o suficiente para que você possa resolver problemas bastante importantes nessa parte de fatorial. Querem ver? Aproveite então essa definição e tente agora resolver problemas como esse daqui, por exemplo. Alguém chega e diz assim para você: calcule 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Como não? 7 fatorial o que significa? Significa multiplicações sucessivas por números cada vez menores. Então, a partir do 7, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso é 7 fatorial. Embaixo já está escrito 4 fatorial, que significa 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, 4, 3, 2, 1 com 4, 3, 2, 1 de baixo simplifica e a minha resposta fica 7 vezes 6 vezes 5, que vai dar um total de 210. Acontece que se você quiser calcular isso aqui de uma forma que vá fazer uma simplificação um pouquinho maior, basta você fazer dessa outra maneira. No lugar de 7 fatorial, escreva 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E eu parei no 4. Por que eu parei no 4? Porque eu parei no 4 porque eu percebi que já existe um 4 embaixo. E eu percebi uma coisinha. Se eu parasse no 4, esse 4 viraria fatorial. Tem outro 4 fatorial embaixo, que eu simplifico o 4 fatorial de cima com o 4 fatorial de baixo e vou encontrar a mesma resposta que eu aqui encontrei nessa primeira parte desse nosso exercício. Portanto, vocês podem resolver assim, aonde você desenvolve no total, ou você pode ir até um determinado ponto onde fica mais simples de você simplificar. Assim sendo, o próximo exercício também você poderia fazer de qualquer uma das duas maneiras. Da primeira maneira, é uma maneira de você chegar até o número 1 em todos eles. É claro, evidente, que isso aí dá muito trabalho e não tem necessidade. Basta que agora vocês observem o seguinte. Aqui nesse exercício tem um número 9, aqui tem 11 fatorial, aqui tem 10 fatorial. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu acho muito bom vocês pensarem o seguinte: pensar em transformar todos aqueles que são maiores, ele vai cada vez diminuindo. Então a ideia é transformar o maior para que ele vire realmente uma expressão menor. Assim sendo, o 9 é o menor entre 9, 11 e 10. Sabe o que eu vou fazer? O 9 fatorial eu deixo do jeito que está. Mas o 11 fatorial, eu não. Eu vou escrever assim. No lugar do 11 fatorial, eu vou escrever 11 vezes o número menor que 11, que é 10, vezes o número menor que 10, que é 9. E eu vou parar por aqui. Posso parar? Você pode parar a hora que quiser. Só que a hora que você parar, tem que colocar o sinal do fatorial. Por isso que eu termino em 9 fatorial. Embaixo, no lugar do 10 fatorial, eu também vou escrever assim. Eu vou escrever 10, que multiplica um número menor que 10, que é 9, e já vou parar ali no 9. Posso parar? Você pode parar a hora que você quiser, desde que no último você coloque o sinal de fatorial. Ora, o que você deve estar percebendo que eu parei tudo em 9 fatorial. Sabe por quê? Porque esses 9 fatoriais, eles compõem todos os elementos dessa minha fração. Ou seja, eles podem ser simplificados. Tá? Eu vou simplificar 9 fatorial com 9 fatorial com 9 fatorial. Se eu simplificar, no lugar desse 9 fatorial, eu escrevo igual a 1. 11 vezes 10 vai dar 110 e aqui só sobrou embaixo o 10. Se eu fizer essa conta, 1 com 110, 111, 111 dividido por 10. O que eu queria, antes de virar esse slide, que você apreciasse mais uma coisinha e entendesse mais de uma vez por todas o seguinte. Quando você tiver 9, 11 e 10, trabalhe com os maiores para que eles sejam identificados como sendo uma porção menor e assim você pode simplificar. E é pensando dessa maneira que nós vamos realizar o próximo exercício. Repare, no próximo exercício, gente, nós temos aqui, ó, n mais 1 fatorial. Eu tenho n menos 1 fatorial, eu tenho n fatorial. Quem é o menor deles? O menor de n mais 1, n menos 1 e n, o menor é n menos 1. Então, sabe de uma coisa?
eu vou tratar de escrever todos os maiores até chegar no menor, e aí eu posso simplificar. Repare então o que eu estou querendo. No lugar do n mais 1, eu vou escrever n mais 1 vezes o número menor que n mais 1. Menor que n mais 1 é n. Vezes o número menor do que n. Quem é menor que n? n menos 1. n menos 1 fatorial. Parei porque esse é o menor que está estabelecido aqui dentro dessa minha fração. Aqui tem n menos 1 fatorial. O que eu faço com ele? Nada. Eu deixo do jeito que está. n menos 1 fatorial, escrevo n menos 1 fatorial. E agora aqui, ó, n fatorial. O que eu vou fazer? Eu vou escrever assim. Vou pegar o n, vou multiplicar por um número menor que n. Quem é menor que n? n menos 1 fatorial. Senhores, reparar então que eu desenvolvi todos até chegar no menor deles, que é o n menos 1 fatorial. E o que eu vou fazer? Como todos eles têm n menos 1 fatorial, eu vou agora simplificar. Eu simplifico esse n menos 1 fatorial com esse e com esse. Na realidade, essa simplificação é devido à seguinte ideia. É como se eu colocasse isso aqui em evidência e depois cancelasse. Então agora, gente, pode prosseguir que essa sentença vai ser verdadeira. Vai sobrar n mais 1 que multiplica n. Aqui cortou, ficou 1. E aqui cortou, sobrou ainda o n. Só multiplicar. N vezes n dá n ao quadrado. N vezes 1 vai dar igual a n, mais 1 sobre n. Essa é a resposta simplificada dessa fração que esse exercício estava querendo que a gente fizesse a melhor simplificação possível. É isso que nós conseguimos, bastando ter realmente a preocupação de transformar todos os maiores no menor deles, que nesse caso aqui é igual a n menos 1. Vamos então aproveitar também essas mesmas ideias em algumas equações fatoriais que nós teremos pela frente. Mas antes disso, aprecie esse agora, que é o exercício de número 2. O exercício de número 2 da PUC de São Paulo pergunta: quando é que n menos 6 fatorial é igual a 720? Para resolver esse exercício, para responder para a PUC de São Paulo, você deveria pensar que esse 720 existe uma forma fatorada um pouquinho diferente daquela que você fez habitualmente dentro do ensino fundamental. Eu queria que você pensasse que o 720 ele pode ser escrito como sendo 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. De fato, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 720. E 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 6 fatorial. Então aqui, ó, eu tenho que n menos 6 fatorial é igual a 6 fatorial. Ora, se n menos 6 fatorial é igual a 6 fatorial, para responder para a PUC de São Paulo, basta eu dizer que esse n menos 6 tem que ser igual a 6. Isso significa que passando esse menos 6 para o lado de cá, eu vou ter a minha resposta que é n igual a 12. Eu estou certo dessa minha resposta? Claro. Tanto é que se você pegar esse 12 e substituir aqui, 12 menos 6 vai dar 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720, que era exatamente isso que a PUC de São Paulo estava querendo. Portanto, eis aqui o exercício 2 respondido. O próximo exercício também é da PUC, só que é da PUC lá do Paraná, que ele pede para você encontrar a soma das raízes que transformam esse fatorial igual a 1. Para fazer esse exercício, eu teria que lembrar uma coisa que eu falei bem no início da aula e espero que os senhores estivessem prestando bastante atenção. Se não, eu vou recordar para vocês. O que eu queria é que existem alguns casos particulares de fatorial. O fatorial vai dar 1 quando for 0 fatorial e quando for 1 fatorial. Então, para responder esse exercício da PUC do Paraná, eu vou dizer que 5x menos 7 fatorial vai ser igual a 1, ou, quando isto daqui for igual a 0, porque 0 fatorial é igual a 1, então eu passo o 7 para o lado de cá, transforma-se em positivo, e eu tenho a primeira das minhas respostas, que x é igual a 7 quintos. Ou então, senhores, quando isso daqui, que é 5x menos 7, for igual a 1. Então, só tem duas maneiras do fatorial ser igual a 1. Ou quando isso vai ser igual a 0, ou quando isso for igual a 1. Respondendo, passa esse menos 7 para cá, vai ficar mais 7. 1 mais 7 vai dar 8. Portanto, x é igual a 8 quintos.
eu tenho duas respostas e a PUC do Paraná pede para que eu faça a soma. Então, eu vou fazer o seguinte, vou somar 7 quintos com 8 quintos. 7 quintos com 8 quintos, 7 com 8 dá 15, 15 dividido por 5 é igual a 3. É a resposta que eu marcaria nesse exercício da PUC do Paraná. Tudo bem? Vamos agora para o nosso quarto exercício. Vem lá da Federal do Piauí. A Federal do Piauí está querendo saber quando é que n fatorial menos n menos 1 fatorial é igual a 100 vezes n menos 2 fatorial. De novo, nós estamos encontrando aquela situação. Eu tenho n, eu tenho n menos 1 e eu tenho n menos 2. Eu vou trabalhar com todos os grandes para que ele fique traduzido daqui a pouco naquilo que é o menor, para que eu possa fazer a simplificação devida e chegar na resposta. Então, quem é o maior deles, ou o menor deles? O menor deles é o n menos 2. Então, olha aqui que eu vou fazer. No lugar do n fatorial, eu vou escrever n vezes o número menor que n, que é n menos 1, vezes o número menor que n menos 1, que é n menos 2. Posso parar aqui? Você pode parar a hora que você quiser, ou a hora que for conveniente. Nesse caso, o conveniente é parar naquilo que representa o menor, que é o n menos 2. Então eu paro e coloco o sinal do fatorial. Agora, no lugar desse n menos 1, eu vou escrever assim. Vou pegar o n menos 1, vou multiplicar por um número menor que n menos 1. Quem que é menor que n menos 1? N menos 2. E eu vou parar por aqui porque eu quero parar naquele que representa o menor dos números fatoriais, que nesse caso é n menos 2. E do lado de cá, como já está n menos 2, eu escrevo do jeito, deixo do jeito que está. 100, n menos 2 fatorial, n menos 2 fatorial. Só que agora, o que eu queria que você observasse? Que aqui tem n menos 2 fatorial, aqui tem n menos 2 fatorial, aqui tem n menos 2 fatorial. Todos eles têm n menos 2 fatorial. Sabe o que eu vou fazer? Vou simplificar. Vou simplificar e vou ficar com aquilo que sobrou. Aqui sobrou n que multiplica n menos 1. Aqui sobrou menos n menos 1. Cuidado com esse sinal na frente do parênteses, vai fazer mudar todos o sinal de quem está dentro do parênteses. E do lado de lá sobrou 100. Essa sobra foi depois que eu simplifiquei todos os n menos 2 fatorial. Por isso que eu quis transformar tudo isso no menor, para que ele ficasse todos eles iguaizinhos e eu pudesse fazer essa simplificação. E agora eu vou multiplicar. N vezes n vai ficar n ao quadrado, n vezes menos 1 dando menos n, aqui tem que trocar o sinal, vai ficar menos n, aqui vai ficar mais 1, que é igual a 100. Isso daqui vai dar uma equação no segundo grau. N ao quadrado menos 2n menos 99 igual a 0. E que você consegue resolver facilmente pela fórmula que é a fórmula de Bhaskara, aonde você vai encontrar n' igual a 11 e n duas linhas igual a menos 9. Que por uma razão muito óbvia, você deve dispensar esse valor não serve para o meu exercício, pois tornaria esse fatorial para números negativos. E o fatorial só está definido para números positivos. Portanto, esse aqui descarta e a única resposta que você deverá dar para a Universidade Federal do Piauí é igual a 11. O menos 9 não serve para essa nossa equação. Tudo bem? E agora, vamos para o último exercício. No último exercício, senhores, ele está pedindo para que vocês calculem essa igualdade. Ora, o que eu queria era mostrar para vocês aqui, já evidenciando no colorido, para vocês perceberem o seguinte. Aqui está escrito na cor laranja, n fatorial elevado ao quadrado. Ora, e aqui tem n mais 1 fatorial. O que nós devemos fazer? Vamos trabalhar de uma forma bem diferente, porque eles, na realidade, são bem diferentes. Repare o que nós vamos fazer. No lugar do laranja n fatorial ao quadrado, eu vou escrever n fatorial vezes n fatorial. Aqui é n menos 1 fatorial, eu vou escrever n menos 1 fatorial, 4 quintos, 4 quintos. Só está faltando eu escrever n mais 1 fatorial. Quem que eu vou escrever no lugar do n mais 1 fatorial? Eu vou escrever assim, ó. Começa com n mais 1, multiplica por um número menor que n mais 1. Quem é menor que n mais 1? N. E vou parar por aqui. Posso parar? Você pode parar a hora que você quiser, ou a hora que for conveniente. Nesse caso, é conveniente parar no n, sabe por quê?
Porque esse n fatorial com um dos n fatorial lá de cima, eu vou cortar. Eu vou cortar um n fatorial de baixo com um n fatorial de cima. Se eu cortar, então olha o que vai sobrar. Em cima vai sobrar n fatorial, embaixo vai sobrar n mais 1, que multiplica n menos 1 fatorial, tudo isso que é igual a 4/5. Sabe agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse n fatorial e vou fazer o seguinte. Vou pegar o n, vou multiplicar por um número menor que n, que é n menos 1, e eu paro por aqui. Por que eu paro por aqui? Porque eu estou vendo que embaixo também existe um n menos 1 fatorial e que eu posso cancelar. Eu cancelo n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial, copio aquilo que sobrou n sobre n mais 1, que é igual a 4/5, e eu agora vou multiplicar em cruz. Se eu multiplicar em cruz, 5 vezes n, 5n, 4 vezes n, 4n, 4 vezes 1 dando 4, passa o 4n para cá, 5n menos 4n vai dar igual a n igual a 4. Essa é a resposta que eu deveria dar a esse examinador que fez essa proposta, onde eu pediria para vocês tomarem sempre cuidado na escrita que o examinador está fazendo, para que você não faça realmente o raciocínio errado em cima daquilo que ele está pedindo. Senhores, essa é a nossa aula a respeito de números fatoriais. Nós começamos com a definição de números fatoriais, passamos então a resolver algumas expressões envolvendo fatorial e terminamos a nossa aula com equações fatoriais. Eu tenho certeza que isso daqui, embora seja dado de uma maneira bastante rápida, seja o suficiente para que vocês possam enfrentar problemas até muito mais exigentes do que esses que eu escolhi aqui para essa nossa videoaula de hoje. Portanto, continue praticando e a gente vai se encontrar em outras oportunidades para nós conversarmos a respeito de coisas mais densas a respeito de números binomiais. Então, até a próxima.